da palavra, que nós estamos denominando a igreja que queremos, a igreja que sonhamos. Já falamos duas vezes neste texto. O primeiro foi a igreja que ama, né? O segundo, na semana passada, nós estivemos falando sobre Ana e Penina, a igreja verdadeira e a igreja falsa. E hoje nós queremos seguir também falando sobre este tema. A palavra de Deus é uma revelação do texto que nós lemos a João. João, exilado na ilha de Pátimos, ele recebeu a revelação. João, exilado na ilha de Pátimos, ele recebeu a maior revelação que Deus dá a um homem, né, depois da revelação da pessoa do Senhor Jesus. E João recebe esta revelação. Uma revelação que se trata de um mistério. Vocês leram comigo, porque fala de um mistério. O capítulo 1, versículo 20, diz que é o mistério das 7 estrelas. O mistério dos 7 castiçais de ouro. E a palavra também, no próprio, ela nos revela que as 7 estrelas são os 7 anjos. Veja bem isso, as 7 estrelas são os 7 anjos e os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Uma revelação que seria dada, ou que foi dada, para as 7 igrejas da Ásia Menor, e a capital da Ásia Menor era a cidade de Éfeso. Por isso, então, que a primeira carta ela é escrita a Éfeso. E o contexto de Éfeso nos diz que a cidade de Éfeso era uma cidade estritamente pecadora. A cidade de Éfeso tinha um grande negócio porque ela tinha uma adoração extrema pela deusa Diana, ou outros a chamam de Artemis, e essa deusa gerava um grande negócio para a cidade de Éfeso. A imagem de Artemis era vendida e por estar em um lugar geograficamente muito bom, né? Porque era um ponto de ligação entre o Oriente e o Ocidente, então os viajantes passavam por aí, então era uma conexão muito grande, tanto terrestre como marítima, e era um lugar muito propício para isso. Então, a imagem dessa deusa era vendida e era negociada. Então a cidade de Éfeso tinha muitas pessoas, era uma cidade muito turística. E dentro desse contexto, que era a cidade de Éfeso, nós também não podemos deixar de dizer que essa cidade, ela, além de ser muito pecadora, mas eu gostaria que você viesse comigo nesta manhã, que o Senhor Jesus chama João e dá a João uma revelação, e diz a João que essa revelação seria para 7 igrejas, e a primeira que ele dá é para Éfeso. Mas apesar de Éfeso ser uma cidade tão pecadora, tão negociando, tão religiosa, tão fora dos princípios de Deus, as advertências de Deus, elas não falam sobre nada disso, porque vejam bem que a carta à igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso em si, ela não estava sendo corrompida com o pecado da cidade de Éfeso. Se vocês notaram quando vocês leram, as advertências que o Senhor dá para a cidade de Éfeso não tem nada a ver com o pecado, ao contrário, ele faz 6 observações, como que elogiando a igreja, mas a 7ª observação é muito grave. 6 observações como que elogiando a igreja, ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele diz: eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, eu sei que vocês não suportam os falsos profetas, os falsos apóstolos. Vejam bem que ele está elogiando a igreja de Éfeso. Ele começa elogiando. 4, não suportam os falsos profetas. 5, não suportam a mentira. 6, suportaram provas pelo nome do Senhor. Mas a 7ª é terrível.
Apesar de tudo isso, apesar de vocês não estarem afetados pelo pecado da cidade onde vocês vivem, apesar de que esta cidade é uma cidade tão pecadora, apesar de que as pessoas do mundo vêm a este lugar para adorar a Deus, a Artemis, apesar de tudo isso, apesar de vocês verem tudo isso, vocês não têm se contaminado com nada disso. E Deus então elogia, mas a sétima é terrível, porque ele vira para ela e diz: mas tenho contra ti. Tenho contra ti. Apesar de você estar fazendo tudo bem, apesar de você estar trabalhando, apesar de você estar servindo, apesar de você estar fazendo as coisas, fazendo as suas atividades normais como igreja, apesar de você estar defendendo-me o nome do Senhor, apesar de você não suportar os falsos profetas, tenho algo contra ti. É incrível isso. Tenho algo contra ti, e o que eu tenho contra ti é que você abandonou o seu primeiro amor. O que é isto? O que é que Jesus queria dizer para a igreja? O que é o primeiro amor? Eu poderia perguntar para a igreja o que é o primeiro amor, e eu sei que vocês me dariam muitas respostas. O que é o primeiro amor? O fogo íntimo, de grande intensidade, que coloca a pessoa amada antes de qualquer outra coisa. É ou não é? Os maridos apaixonados sabem do que eu estou falando, né? As esposas apaixonadas sabem do que eu estou falando. É aquele olhar que quando você cruzou com aquela pessoa, você viu que ninguém jamais tinha olhado para você daquela maneira antes. É aquele olhar que faz você olhar para aquela pessoa e você escolher aquela pessoa e você começa a viver em função daquela pessoa e você começa a gostar de estar com aquela pessoa e você começa a renunciar às outras coisas para estar com aquela pessoa. E a gente fica até meio bobo, é ou não é? Os apaixonados ficam meio bobos. Ou quem é que nunca ficou no telefone e a pessoa amada do outro lado e já conversaram de tudo que tinha para conversar, já não tem mais nada para falar? E você fica, desliga. Ah, desliga você. Ah, não vou desligar não, você desliga. A gente fica bobo, é ou não é? O primeiro amor deixa a gente bobo. A gente começa a deixar as coisas que eram tão importantes e começa a viver em função daquela pessoa. É como um tesouro encontrado. Mateus 13:44 fala disso. Mateus 13:44 explica isso, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e o escondeu. Ele achou e fez o quê? O escondeu. E pelo gozo dele, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele lugar. Ele compra, aí ele guarda aquele tesouro, isso é o primeiro amor. Ele está tão apaixonado que não importa que ele tenha que renunciar a tudo, mas ele quer aquilo ali. O texto fala de uma pessoa que faz com gozo, que faz com alegria e que abre mão das outras coisas para comprar aquilo ali. A palavra de Deus é muito gostosa de você estudar. Assim que quando você começa a entender isso, e você começa a ficar cada dia mais apaixonado pelo Senhor Jesus, você começa a ficar cada dia mais apaixonado por Deus, e pela igreja, e pelos irmãos, e aquilo cresce em você. É assim que age uma pessoa amada. Uma pessoa amada, ela age desta maneira, não importa. Não importa se os outros a chamam de tola, de bobo, mas ela está apaixonada. Um pastor amigo conta uma história que ele, quando aceitou Jesus, ele estava tão feliz que ele viu que as pessoas iam na igreja de terno e gravata e ele nunca tinha usado, então ele chegou na igreja no próximo domingo também de terno e gravata. E as pessoas olhavam para ele e riam dele. E ele falava, eu uso terno e gravata porque eu quero estar lá em cima do púlpito um dia, porque eu quero pregar o evangelho. E eu já vi que os pregadores usam terno e gravata. Vocês veem que eu sou pregador, tá vendo? E aquele homem então não parecia para ele ser tolo, não parecia nada. Ele ia e ele foi e ele cresceu e ele aprendeu. Hoje, anos depois, ele é pastor de diversas igrejas pelo mundo inteiro. O primeiro amor faz você fazer isso. O primeiro amor tem essa característica. A pessoa que age assim é a pessoa que está amando.
Segundo a palavra de Deus, Mateus 13, 20, 21, fala desta alegria, dos que ouvem a palavra e a recebem com alegria. As pessoas de Éfeso, elas estavam ouvindo a palavra, elas estavam trabalhando, mas algo estava faltando para elas. Elas estavam tendo suas atividades na igreja, mas algo estava faltando para elas. Os discípulos do Senhor Jesus, eles diz a palavra de Deus em Atos, e que os discípulos, depois de serem açoitados e ordenado que se calassem, eles saíram daquele lugar regozijando-se de haver sofrido pelo Senhor. Isto é o primeiro amor. O primeiro momento, o primeiro encanto, o primeiro tempo que o coração bate mais forte, isto é o primeiro amor, e era isto que a igreja de Éfeso tinha perdido. E é isso que muitas vezes nós como igreja temos perdido. Este primeiro encanto, é isso que nós muitas vezes temos perdido. O primeiro amor por Deus, este sentimento profundo que dá resposta ao entendimento do amor de Cristo por nós. Quando a pessoa entende o amor de Cristo, então ela tem esse sentimento profundo de gratidão ao Senhor Jesus. E isso nos leva a buscar e a seguir ao Senhor com uma paixão e com uma entrega que nós nunca tínhamos colocado em nenhum outro projeto de vida antes. Isto é o primeiro amor. E isto era o que a igreja de Éfeso tinha perdido. Para falar do primeiro amor, eu encontrei na vida de Moisés. Eu encontrei na vida de Moisés, e eu estou chamando isso de Moisés nunca abandonou o seu primeiro amor. Moisés nunca abandonou o seu primeiro amor. Por que eu digo isto? Porque Moisés foi estrangeiro. Porque Moisés, veja bem Moisés nasceu como filho natural hebreu. Moisés era filho de pai hebreu, levita, de mãe descendente da tribo de Levi. Moisés era hebreu nato. O que é que define a nossa naturalidade? É o lugar que nós nascemos ou é de quem nós nascemos? O que vocês acham? Você é natural de ou você é natural de quem? O lugar que você nasceu, o ponto geográfico que você nasceu, ele pode te dar um passaporte de um país. O lugar que você nasceu pode dizer que você nasceu ali e que você é natural dali, mas a sua naturalidade vem dos genes, das pessoas que você nasceu. Na minha casa eu vejo muito isso com meus netos. Meus netos, eles são canadenses de nascimento, né? Mas gostam de comer arroz com feijão. Gostam de comer arroz com feijão. Você pode ser onde for, mas você sempre vai lembrar de quem você nasceu. Então, se o seu pai era comedor de arroz com feijão, meu amigo, você tem grande chance na vida de passar toda a sua vida comendo arroz com feijão. E os meus irmãos mexicanos sabem do que eu estou falando, porque eles já chegam nesse país procurando tortilha, é ou não é? E quando não tem tortilha, fazem uma cara feia. Mas como não tem tortilha? O lugar que você nasceu, ele pode ter influências na sua vida, mas que define você, a sua naturalidade é de quem você vem. Nós somos natural de quem nós nascemos. Você pode nascer, mas você não é natural daí. Seu documento diz, seu passaporte diz. E Moisés era natural, ele era hebreu por naturalidade, nascido de pai e mãe hebreus. Ele era hebreu. Agora, Moisés foi criado na cultura egípcia. Moisés foi criado no palácio egípcio com todas as vantagens de ser um egípcio. Isso poderia ter colocado em Moisés e ter tirado de Moisés o primeiro amor, mas não aconteceu isto. Moisés era hebreu nato. Ele era filho de um casamento que cumpria todos os propósitos de Deus.
Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca deixará de cumprir os seus propósitos por causa da intervenção de Satanás. Deus nunca deixará de cumprir os seus propósitos por causa da intervenção de Satanás. Satanás fez tudo para interromper o propósito de Deus na vida de Moisés. Satanás fez de tudo para fazer isto. Mas é até cômico quando você pensa, porque veja bem, Faraó, ele deu uma ordem que todos os filhos hebreus que nascessem, todos os meninos teriam que morrer. Mas na primeira tentativa, as parteiras hebreias enganaram a Faraó. Se lembram vocês da história? Elas enganaram a Faraó. E elas deixaram os meninos com vida. E Faraó então questionou as parteiras, e as parteiras disseram, a gente não pode fazer nada, porque as mulheres hebreias são muito fortes, quando nós chegamos, elas já deram a luz. Então Satanás vem com o seu segundo intento de parar o propósito de Deus, e ele então monta um outro plano, e agora ele diz, todo filho homem que nascer de hebreu, seja jogado no Nilo, seja jogado no rio, que morram todos os filhos homens. Isso relembra você também daquilo que Herodes tentou fazer com Jesus, sim ou não? Agora, Satanás ele tenta interromper o plano de Deus desta maneira, mas Deus nunca deixará de cumprir. Ninguém nem nada pode impedir a atuação do Deus Criador, quando Ele tem um plano para a sua igreja, quando Ele tem uma verdade para expor à sua igreja, quando Ele quer de verdade que a sua igreja caminhe dentro do seu propósito. Ninguém pode parar o Senhor, porque a palavra de Deus diz, agindo eu, quem me impedirá? Ninguém jamais pode impedir o Senhor. Ninguém jamais pode impedir o Senhor. E é curioso isto, porque quando ele diz, então, jogue as crianças no rio, as crianças, então, por ser jogadas no rio, então, agora, a filha de Faraó, ela aí no rio Nilo, no lugar que era um lugar de morte, né? Porque o Nilo, ele era sinônimo de fertilidade. E a filha de Faraó, como não podia ter filho, ela se banhava no Nilo para ter uma unção de fertilidade na vida dela. E agora aí no Nilo ela não podia gerar, ela encontra então esta criança chorando aí. Veja o plano de Deus nisso. Ela encontra essa criança chorando aí, e ela toma esta criança, ela não sabe o que fazer com esta criança, aí então vem a irmãzinha de Moisés, e ela então oferece, e agora acaba que a própria mãe de Moisés está sendo paga pelo palácio, está sendo paga com o dinheiro de Faraó, para amamentar o próprio filho. A Bíblia diz que Deus ri, e Deus se zomba dos desígnios de Satanás. Venha comigo no Salmo 2, versículo 1 ao 5, veja o que é que diz o Salmo 2, versículo 1 ao 5, veja comigo. A palavra de Deus diz, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Versículo 4 diz, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Você não acha cômico isto? Que depois de Faraó mandar jogar os filhos hebreus no Nilo, Moisés ter sido encontrado no próprio Nilo? É cômico isto, né? Podem conspirar contra os seus ungidos, mas jamais poderão deter a igreja que vive o seu primeiro amor. Que vive o seu primeiro amor. Martinho Lutero disse, riamos do feroz Satanás e do mundo, mesmo em pecado e cônscios de nós mesmos. Ainda que você sabe que você tem pecado, que você é pecador, mas você sabe que Satanás está argumentando contra você e que está acusando você, Martinho Lutero está dizendo, riamos do feroz Satanás, porque ele não entende que nós já fomos perdoados na cruz. Aleluia, ele não entende que nós já fomos perdoados na cruz. Ainda que estrangeiro, Moisés nunca se esqueceu do seu primeiro amor. Que fácil tem sido para a igreja se esquecer do primeiro amor. Que fácil tem sido para nós deixarmos o nosso primeiro amor. Moisés tinha tudo para deixar o seu primeiro amor. Você veja bem a história de Moisés. Ele era hebreu natural, viveu no palácio com toda a cultura egípcia.
Quando ele entendeu isso, por não deixar o seu primeiro amor, Moisés, quando ele viu alguém maltratando uma pessoa que era também do seu povo, ele defendeu aquele homem e ele matou os egípcios. Agora Moisés teve que fugir porque aquilo foi descoberto. Na segunda vez que Moisés defendeu o hebreu mais fraco, aquele outro viu e falou assim: você vai me matar como matasse o egípcio? E Moisés então foge. Agora nós temos um homem hebreu natural, que viveu no Egito, um homem que tem tudo, conhece tudo do Egito, que sabe toda a cultura egípcia, um homem que foi criado no melhor que o Egito tinha para ensinar. Nós vemos este homem agora caminhando no deserto, porque Faraó queria matá-lo. E agora ele encontra-se com um grupo de midianitas, e ele agora é um homem que se casa com uma mulher de Midian. Então nós temos um hebreu natural, nascido de pais hebreus, nascido de pai levita, de mãe descendente de Levi, criado nos costumes egípcios, vivendo agora com outro povo, vivendo com os midianitas. Tinha tudo para se esquecer do seu primeiro amor. Ele tinha tudo para deixar as suas raízes. Ele poderia ficar, já que a minha vida está assim, eu vou ficar por aqui, não importa mais. Um homem que conviveu com 3 culturas, com 3 idiomas, com 3 educações diferentes. Ele tinha tudo para deixar. Quem deixa o seu primeiro amor, ele pode se envolver com outros amores. Entende isso, igreja? Se você deixa o seu primeiro amor, você poderá ter um segundo amor, um terceiro amor, um quarto amor. Mas não são amores, são paixões. Você não pode deixar o primeiro amor para viver uma paixão. E Moisés não queria isto. Se você deixou o seu primeiro amor, para voltar, você terá que se arriscar, terá que renunciar, terá que sair da sua zona de conforto. Isso foi o que Moisés fez. Moisés se arriscou, ele se arriscou, ele se arriscou. Muita gente abandona seu primeiro amor para viver uma aventura, para viver uma paixão, mas deixa eu te dizer nesta manhã, não vale a pena, não compensa e não compensa nada. É melhor estar no primeiro amor. Moisés sabia das suas origens, mesmo antes de ter um encontro com Deus. Mas agora chegou o dia do encontro. Agora chega o dia do encontro. Agora chegou o dia de encontrar-se o predestinado com aquele que o predestinou. O escolhido com aquele que foi escolhido por Deus. Agora chegou o encontro dele com Deus. Agora chegou o momento. Agora chegou o momento de se encontrar. O Deus que o tinha chamado para pastorear, ele agora se encontra com seu pastor. E a história nos narra no capítulo 3 do livro de Êxodo. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Moisés então estava pastoreando. A palavra de Deus diz que Moisés apacentava as ovelhas. A melhor maneira de Deus se encontrar com um pastor é quando ele está apacentando suas ovelhas. A melhor maneira de um pastor se encontrar com Deus é apacentando as suas ovelhas. E Moisés estava apacentando o rebanho. Moisés estava apacentando o rebanho, Moisés estava cuidando do rebanho. Deus quer encontrar os seus pastores cuidando da sua igreja. Deus quer encontrar os seus pastores orando com a sua igreja. Deus quer encontrar os seus pastores passando óleo na cabeça das suas ovelhas. É assim que Deus quer encontrar, e foi assim que Deus encontrou Moisés. Quem leva as suas ovelhas a pastos verdejantes? A igreja precisa de entender isso, irmãos. A igreja precisa de entender quem é que a leva. A igreja precisa de entender quem é que a pastoreia, quem é que a leva a águas tranquilas. A igreja precisa de entender quem a guia por veredas de justiça. A igreja precisa, e se a igreja não está vivendo o seu primeiro amor, ela não identificará. E ela poderá cair então na mão dos falsos apóstolos, na mão dos falsos obreiros. A igreja precisa de saber.
Quem está falando com ela? Quem está revelando a ela? A igreja precisa de saber. A igreja precisa de saber, porque a igreja precisa de saber quem a defende contra os seus adversários. A igreja precisa de saber quem são os lobos que vêm por ela. A igreja precisa de saber isso. A igreja precisa de saber que o seu pastor a defende dos lobos e dos leões. A igreja precisa de entender isso. Êxodo 3, Êxodo 3, ainda no versículo 1, diz que, levando o rebanho para o lado ocidental, chegou ao monte de Deus. Para o monte, ele chega no monte de Deus quando ele estava pastoreando as ovelhas. Quem não deixa o seu primeiro amor, sempre terá visões angelicais para que receba revelações sobrenaturais. Entenda isso, igreja. O verso 2 diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Moisés viu algo sobrenatural, Moisés viu algo que não era comum. Chegou agora o momento da iluminação, chegou agora o momento da revelação, chegou agora o momento da apresentação de Deus para a sua criatura. Moisés, você tem escutado de mim. Moisés, você sabe de mim pela história. Mas você precisava de ter um encontro comigo, e eu trouxe você neste lugar para isto. Eu quero me encontrar com você, porque eu quero me revelar a você. Moisés, depois de ver isso, o versículo 3 ainda diz que ele disse: irei lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Agora, veja algo comigo aqui, igreja, por favor. Verso 4 diz: vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Deus quer que nós tenhamos atenção à sua presença. Deus quer que nós demos importância à sua presença. Moisés viu, e Deus viu isto. Veja bem, que só depois de que Deus viu isso, Deus então gritou do meio da sarça ardente, e Deus disse: Moisés, Moisés. O crente que vive no seu primeiro amor sempre responde assim. Qual foi a resposta de Moisés? Eis-me aqui. Quem vive no seu primeiro amor sempre vai responder assim: eis-me aqui. Isaías ainda acrescentou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Samuel ainda disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quem não abandona o seu primeiro amor sabe dar esta resposta, porque ele sabe que esta é a resposta que Deus espera dele. Não te chegues para cá, tira as sandálias de teus pés, porque o lugar que você está é lugar santo. O santo era a presença de Deus. A história do santo lugar, que é o templo, já não existia. O lugar santo não é o templo, o lugar santo não é as quatro paredes, o lugar santo não é a instituição, nem pode ser. Assim foi no tempo de Abraão, de Isaac e de Jacó. O lugar santo nunca pode ser o ponto geográfico, não é o templo, não é o edifício. O lugar santo é a presença de Deus, e a presença de Deus, ela pode estar com você aonde quer que você esteja, e aí é o lugar santo, e aí é o lugar de encontro, aí é o seu ponto de se encontrar com Deus. Quantos estão entendendo o que a palavra está dizendo nessa manhã? Ainda que os religiosos quiseram fazer isto no tempo de Jesus, Jesus não permitiu, e Jesus rompeu com este paradigma. Jesus rompeu com este paradigma. Jesus, quando encontrou com a mulher samaritana, lembram-se do que ele falou para ela? Jesus, quando encontrou com a mulher samaritana, ele diz no versículo 23 de João 4, vem a hora, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Mas regressemos a Moisés. Êxodo 3, o versículo 6 diz: eu sou o Deus de teu pai. Que apresentação, né? Que apresentação.
Quem está falando com você, Moisés, é o Deus de teu pai. Ele era hebreu natural, filho de benjamita, casado com uma mulher da tribo de Benjamim. O pai dele sabia a quem ele servia, e assim Deus se apresenta para Moisés. Eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, talvez por achar-se indigno da presença de Deus, talvez por ter medo. Ele estava conhecendo a Deus naquele momento. Ele teve temor de Deus. A presença de Deus não traz somente arrepios de emoção ou gritaria sem fundamento. Não é presença de Deus. Não é presença de Deus. Isso é um processo. Abandonar o primeiro amor é um processo. Que se você não cuidar disso, você vai entrando neste processo cada dia mais e com um grande perigo. Abandonar o primeiro amor não é simplesmente uma baixa de produtividade. Não é somente ter um relax no serviço de Deus. Não é isto. A igreja de Éfeso estava trabalhando e Deus disse: eu conheço as tuas obras. E Deus está falando para você nesta manhã, meu irmão: eu te conheço muito bem. Eu conheço você muito bem, como eu conhecia Moisés muito bem. Eu conheço você, eu sei das suas situações, eu sei das suas lutas, e eu sei o que está acontecendo com você, porque Ele é o bom pastor, e o pastor bom sabe o que está acontecendo com as suas ovelhas. É por isso que nós já abrimos a temporada de visitas, viu, irmãos? As casas de vocês. Querem a nossa visita pastoral? Venha para nós, procure-nos e nós vamos visitar você. Não se preocupe, não vamos no horário do jantar, não se preocupe. Vamos na hora que você determinar. Queremos estar com você. Queremos conhecer você. Queremos orar com você. O pastor que conhece a sua ovelha, ele tem uma grande probabilidade de ajudar essa ovelha a não abandonar o seu primeiro amor. O que é que se trata então? Abandonar o primeiro amor. É muito claro, irmão. Se trata de um pecado. Abandonar o primeiro amor é um pecado. E Jesus diz: arrepende-te. É um pecado que necessita de arrependimento. Tem muita gente trabalhando na igreja, servindo a Deus, fazendo as coisas, mas perdeu a paixão, está fazendo só mecanicamente. Está fazendo somente para cumprir. Já abandonou o primeiro amor. Deixa eu te dizer, por qualquer outro motivo que é acompanhado daquele primeiro, que não está acompanhado daquele primeiro sentimento que você tinha, por qualquer outro motivo que você esteja servindo, é vão. Não vale a pena. É melhor que você nem faça. Trata-se de uma queixa de Deus para a igreja. Abandonaram o meu primeiro amor. A palavra grega é a palavra afieme. Afieme, que quer dizer mandar embora. Essa palavra afieme era usada quando o marido se ia da sua casa e a mulher o deixava ir. Esse é o termo que a Bíblia usa. Esse é o termo. E como eu já te falei, isto não acontece da noite para o dia. Isto não acontece da noite para o dia. O que é que nós devemos fazer então? O que é que nós fazemos então? Quando nós abandonamos o nosso primeiro amor. O nosso texto fala conosco. Voltamos a Apocalipse 2. Diz, número 1, lembra-te de onde caíste. Número 2, arrepende-te. E número 3, volta à prática das primeiras obras. Quantos estão dispostos nesta manhã? Quantos estão dispostos nesta manhã? Chega de sermos uma igreja que fica lembrando. Você já viu irmãos que lembram: ai pastor, mas Deus me usava tanto. Já viu isso? Pastor, eu passei um tempo da minha vida que eu fazia as coisas que Deus me usava, que eu pregava, que eu cantava, e aconteceu um problema, pastor. Chega disto.
Já não é tempo para isto. Chega disto. Vamos fazer, como diz a palavra de Deus, em Lamentações 3:21, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vamos trazer à memória os bons tempos. Vamos trazer à memória aquela paixão, aquele fogo que ardia no meu coração, quando eu cheguei e dobrei os meus joelhos para Jesus. Nesta manhã nós cantamos a música Oh Happy Day, lembram? O dia que eu encontrei com Jesus foi um dia happy, foi um dia feliz. Eu nunca mais fui o mesmo, diz a canção. Eu jamais serei o mesmo, diz a canção. Não basta somente lembrar e não basta somente arrepender. Sabe por quê? Porque o ponto número 3 diz, volta à prática das obras. Agora que você já lembrou, agora que você já se arrependeu, agora que você já está se lembrando e trazendo à tua memória aquilo que te dá esperança, agora sim, volta à prática. Agora nós vamos para o lado prático, agora nós vamos para o lado funcional, agora nós vamos para o lado bom da coisa. A minha melhor lembrança que eu tenho da minha avó, era ver a minha avó limpando a igreja. Eu fui criado dentro da igreja, né? E a minha lembrança que eu tenho dos meus avós, era que eles eram os limpadores da igreja. Ali na igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Patinga, os ipatinguenses sabem de que eu estou falando, né? Ali, a minha avó, ela vivia em uma casa ali mesmo, atrás da igreja. No próprio edifício da igreja. A igreja deu para ali, para minha avó e meu avô, um lugar para eles viverem ali. E a minha avó, a lembrança que eu tenho dela, era que eu chegava, e eu via que ela estava limpando a igreja, e eu ia limpar a igreja com ela. E a minha avó dizia, Wagner, porque ela não me chamava de Wagner, ela nunca conseguiu falar Wagner. Ela chamava de Wagner. Que lembrança maravilhosa que eu tenho. Ela falava, Wagner, meu filho, deixa isto, isso é o meu ministério. Deixa que eu limpo a igreja, é a única coisa que Deus ainda está me permitindo que eu sirva a Ele, é limpando a igreja. E ela limpava a igreja, mas eu ajudava a minha avó. Eu ajudava, eu arrumava as cadeiras. Eu me lembro de eu estar menino, ajudando a minha avó. Quantas e quantas vezes eu orei com ela e ela sempre me aconselhou isto. Nunca se desvia, meu filho, dos caminhos do Senhor Jesus. Como você pode esquecer do seu primeiro amor? Como você pode esquecer dos primeiros conselhos? Como você pode esquecer daquelas primeiras vezes que você lia a palavra de Deus e a palavra entrava dentro de você e brotava vida dentro de você e você saltava de alegria? Como você vai se esquecer disso? É a palavra. É a palavra que nos move. E é na palavra que nós queremos ir. É na palavra de Deus. Hoje que estamos comemorando o Dia Nacional de Ação de Graças. E eu não preparei para você uma pregação sobre o Dia Nacional de Ação de Graças. Mas nós temos todos os motivos para agradecer nesta manhã. Temos todos os motivos para agradecer nesta manhã. E eu queria que você ficasse de pé neste momento. E eu gostaria sinceramente que você pudesse agradecer a Deus